Deus. Se assente só por um minuto, eu quero dar um recado rápido aqui para você. E aí você já pode abrir aí em 1 Reis 19, por gentileza. Você em casa também. Eu creio que essa palavra há de falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um daqueles que contribuíram com o dia de ontem, o dia das crianças. Foi tão lindo. Nós viemos aqui, vimos uma movimentação tão linda de Deus, e nós sabemos que dá muito trabalho, mas quando nós vamos vendo o resultado de cada brincadeira, o resultado de cada ministração, o resultado de cada envolvimento, o resultado do entretenimento, mas acima de tudo da palavra ministrada. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, e esse caminho é Cristo, e ainda quando forem velhos, eles não se desviarão. Então é muito mais do que um evento, é um princípio gerado no coração de alguém. E quando você gera uma palavra no coração de um pequenino, você muda a estruturação de uma nação inteira, porque esses pequenininhos um dia serão pessoas importantes em cenários de uma nação, serão pastores, serão médicos, serão advogados, serão missionários, alcançarão ambientes. E se estas crianças, que sabemos serão grandes, serão adultos, serão gestores no futuro, administradores no futuro, serão pessoas importantes no governo. E por isso a importância de nós investirmos nelas. Eu quero aqui abençoar a liderança do Kids, abençoar a todos que colaboraram fisicamente, que fizeram seu papel aqui. Foi muito lindo, parabéns. Deus abençoe vocês ricamente. E tudo aquilo que vocês semearam aqui, seja no teatro, seja no envolvimento, por mais aparentemente simples que você possa pensar, eu quero dizer que pequenas sementes também produzem grandes frutos. Você está aí ou não? Deus abençoe vocês. Que tudo aquilo que vocês plantaram, vocês colham abundantemente. Amém? 1 Reis 19, fique de pé mais um minuto, para que você fique mais em paz. Eu vou ficar o culto todo em pé e você vai ficar assentado, é só mais um minuto, tá? Em reverência à palavra de Deus. 1 aos Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Diga comigo: ele comeu e bebeu, recebeu força para caminhar. Diga: nessa noite, o Senhor, por meio de sua palavra, já está me fortalecendo. Eu estou num ambiente que me nutre, que me abastece, para que eu possa romper e chegar onde Deus disse
que eu chegaria. Eu não temerei mal algum, porque eu estou certo de que o Senhor está cuidando de mim nos mínimos detalhes. Senhor, eu te peço perdão se em algum instante da minha vida eu duvidei de que o Senhor estivesse na minha vida, na minha caminhada, e eu declaro que a partir desta noite eu estou consagrando a minha audição para que o Senhor me proteja das vozes que me desestabilizam, em nome de Jesus. Pode se sentar. Pai, usa a minha vida como o Senhor quiser, que não fale eu, mas fale o teu Espírito Santo. Não tenho nada a dizer, mas sei que o Senhor sempre tem uma palavra de vida eterna, e é por causa desta palavra que nós estamos aqui. Queremos ser nutridos por essa palavra, para que a tua palavra se cumpra cabalmente em todas as esferas da nossa vida, e nós te glorificaremos em tudo, e que o Senhor seja hoje entronizado neste lugar, e fale a cada coração, aos de perto e aos de longe, segundo o poder da tua palavra, do Logos de Deus. Amém. O tema desta noite é: proteja a sua audição das vozes que te desestabilizam. Proteja a tua audição das vozes que te desestabilizam. Quantas vozes têm chegado até você tentando te desestabilizar? Eu ouvi alguém outro dia dizer assim: o medo é bom. E eu digo que o medo paralisa. Sim ou não? A primeira coisa que aconteceu quando o homem pecou lá no Éden foi o medo, porque ele perdeu suas estruturas, ele temeu, ele ficou com medo de Deus. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos desestabilizados porque não protegemos nossa audição espiritual. Às vezes damos mais crédito àquilo que o mundo diz, ao que Satanás falou, do que aquilo que Deus disse. É tempo de nós velarmos pela palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração. Acabe corre e ele chega ao palácio, e ele vai contar a Jezabel, porque não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook na época. Então, o que ele faz? Para que Jezabel soubesse os acontecidos ali onde os profetas de Baal tombaram, onde foram envergonhados pela glória de Deus, onde caiu fogo do céu, onde veio chuva abundante depois. Mas, quando Acabe chega no palácio, ele vai com a visão de tudo que tinha acontecido no Carmelo. Então é importante e imprescindível chegar em casa nessa noite, e a cada culto e a cada ministração que você ouvir, com a visão daquilo que Deus falou ao teu coração. Amém? Porque preste atenção, Acabe ele leva uma visão daquilo que aconteceu. É óbvio que com a má intenção, mas você aqui como filho de Deus, vai pegar esta palavra, a visão desta palavra, e vai levar para a tua casa, aquilo que Deus falou e já está falando desde a abertura do culto ao nosso coração. Acabe sobe para falar a Jezabel. Hoje nós perdemos, como ele diz, perdemos tudo que fizemos em 10 anos. Quando aconteceu aquele feito maravilhoso, Acabe pensou consigo: 10 anos dando ofertas para Baal, para o poste ídolo, 10 anos desconstruindo a mentalidade, 10 anos fazendo com que o povo de Israel adorasse os deuses estranhos, 10 anos mudando mentalidades para o mal, e de repente, num instante, um homem desestabiliza 10 anos de uma construção. Acabe volta para o palácio indignado, irmãos, porque ele viu uma construção de 10 anos terminando em um segundo.
E eu profetizo na tua vida, aquilo que Satanás levantou anos para tentar te desestabilizar, tentar te paralisar, Deus está falando: eu estou colocando um ponto final em toda mentira de Satanás sobre a tua vida. Os medos te desestabilizaram, as más notícias nos desestabilizaram. Eu percebo que desde que a mídia trabalhou fortemente, no tempo da Covid, no tempo da pandemia, colocando sementes de medo no coração de uma geração. E aí o que acontece? Às vezes eu ando na rua, tem gente andando na rua de máscara até hoje, com medo da Covid. Você está aí ou não? O que você está ouvindo? O que você está de máscara? Não, por causa da Covid. A pandemia já foi embora, mas a mente dela está aprisionada. E eu declaro em nome de Jesus, aonde havia um aprisionamento na tua mente, hoje Deus está criando um caminho de paz. Chega! Satanás, ele colocou medo no coração de uma geração, mas Deus está te dando encorajamento nesta noite. Acabe sobe e fala com Jezabel: perdemos uma década de trabalho, Elias acabou com tudo. Jezabel então manda um mensageiro, ela não vai, ela manda um mensageiro. Por que ela não vai pessoalmente? Porque ela sabe quem é Elias. Aí ela vai mandar um mensageiro na frente: ó, fala para ele. E aquela palavra gera uma desestabilização emocional e espiritual em Elias. Olha o poder de uma palavra. O diabo sabe, queridos, escute isso, que Deus depositou algo precioso dentro de você. Satanás sabe o valor que você tem. Satanás sabe o que Deus quer e pode fazer por meio de uma vida, porque por meio de Elias, Deus criou um caminho novo para Israel. Através da tua vida, Deus está criando um caminho novo, um caminho de paz, de alegria, de regozijo, de honra. Se um de nós nos posicionarmos, Deus muda o cenário completamente. Por muito tempo, Satanás calou a voz profética da igreja, e a voz profética da igreja está nos teus lábios. Você está aí ou não? Olha o que ela faz, ela manda um mensageiro, para fazer o quê? Ameaça. Quais áreas da tua vida estão sendo ameaçadas? Quem é o endemoniado que está te ameaçando? Mas é a minha saúde que me ameaça, é a minha realidade financeira que me ameaça, é a minha vida espiritual que me ameaça, é o meu casamento, são meus filhos que me desestabilizam. Deus está te dando coragem, ousadia, para que você possa romper com tudo que paralisou você até aqui. Você não é o que o diabo disse, você é quem o Senhor disse. Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Você não é mais um na multidão, você é um profeta do Deus vivo. Há poder na palavra que sai da tua boca. Aí o que a gente faz? Recebe uma ameaça e a gente se esconde. Mas olha o que ela faz. Ela manda mensagem para ameaçar. Elias, ele vai no palácio. E o que foi que Elias não protegeu? Ele não protegeu sua audição. Sabe qual é o nosso problema? A gente está dando muita audição para tudo aquilo que está dando errado lá fora, para a política que está dando errado, para a economia que está dando errado, para as famílias que estão dando errado, para os casamentos que estão dando errado, para os filhos que estão dando errado. E nós nos esquecemos que nós estamos debaixo de uma promessa, que nós estamos debaixo de uma palavra, nós não estamos debaixo de ameaça, nós estamos debaixo da palavra de Deus, que tem poder. O diabo sabe o que Deus
depositou dentro de você. Sabe qual é o problema? É que você duvida. Até o diabo acredita no que Deus colocou dentro de você, mas você duvida. Elias vai no palácio e ele não protege a sua audição espiritual, e a palavra de Jezabel vai desestabilizar um homem que venceu lá no Carmelo. O cara vem de uma vitória gloriosa e ele está perdendo para a palavra de uma mulher. Quantas coisas você já venceu na vida? Quantas situações que era impossível você vencer e você venceu? E aí vem uma palavra de Satanás e te desestabiliza. Vem uma situação dentro da tua realidade e você fala: e agora? E agora? Deus não mudou. Ah, mas eu estou em crise. Eu quero falar uma coisa para você: o céu não entra em crise jamais. E quem é dono do céu? O teu pai, querido. Não é o vizinho, não, é o teu pai. Não é o teu padrasto, não é o teu amigo, é o teu pai. Gente, nós temos que entender isso de uma vez por todas. Então Elias não protege sua audição espiritual, e a palavra de Jezabel desestrutura o emocional de Elias. Mas como é que eu protejo a minha audição espiritual? Velando pela palavra que o Senhor tem falado. O que é velar? De dia, estou de olho nela. Amanheceu, estou de olho na palavra de novo. Amanhã, aliás, não vai precisar nem amanhã. Tem gente que sai da porta, se você perguntar para ele: o que foi pregado hoje? É que foi bênção. Não, o que foi pregado? Não lembro. Como que você vai velar de algo que você não lembra? Não adianta vir no culto e não velar daquilo que Deus disse. Aí você fala: mas o irmão da direita está vivendo bênção. Eu não. Mas só que o irmão da direita está velando a palavra que Deus tem ministrado, e você saiu pela porta e já esqueceu, porque tua mentalidade está lá no baguncinha. Ai, saí, vou comer um baguncinha. E aí a tua vida vai virar o quê? Uma verdadeira baguncinha. Você está aí ou não? Tira teus olhos do baguncinha e olha para a palavra. Você está aí ou não? Fala Deus. Porque tem gente que já estava planejando na alma dela comer um baguncinha. Não é pecado comer baguncinha. O problema é quando você esquece a palavra, porque sua mente está lá fora no baguncinha. Aleluia. 4 coisas que Elias fez por não proteger o que Deus havia falado. Elias deixou de ser dirigido pela palavra de Deus, e ele foi dirigido pela emoção e pelo medo. Já falei para você, um piloto treinado com mais de 7.000 horas de voo, quando ele está debaixo de uma condição de pressão, de medo, ele não sabe nem o que é um manche, ele não sabe nem o que é a potência do avião, ele não sabe o que é uma asa de avião, ele não sabe nada, ele não sabe o que é um aileron de um avião, que são coisas básicas para um voo primário. O cara esquece tudo. Por quê? Porque o pavor, o medo o paralisa, desestabiliza ele, desestabiliza aquilo que ele carrega, aquilo que ele leva. Esta noite Deus está falando ao teu coração: coloca na minha mão aquilo que desestabiliza teu emocional, porque eu tenho algo para fazer ainda em tua vida, e por meio dela, o diabo sabe que no dia que você entender quem você é, querido, você vai dar um grande trabalho, um grande prejuízo. Satanás está décadas trabalhando contra a tua casa, contra teus filhos, contra a tua família, e a gente está como? De braço cruzado. Mas hoje Deus está levantando homens e mulheres e os encorajando para uma batalha espiritual. A nossa peleja espiritual é contra principados, potestades, domínios, mas o Senhor já triunfou deles na cruz do Calvário, e fez o quê? Te deu armas espirituais, te deu armadura espiritual, te deu uma palavra. E aí o que a gente faz com tudo isso? A gente guarda, a gente esquece. Declare comigo nessa noite: eu não vejo nada, mas eu creio
nada faz sentido, mas eu continuo crendo. O segredo é continuar crendo. Não aconteceu ainda, mas eu continuo crendo. A porta está fechada ainda, mas continuo crendo. Não casei ainda, mas continuo crendo. Irmão, se eu casei, ainda há esperança para você. Você está aí ou não? Se houve esperança para mim, irmão. Elias fugiu para salvar a própria vida. Eu estava ministrando um amado outro dia, falando para ele assim: qual a diferença de Adão e Davi? A diferença é que quando Adão pecou, ele vai fugir de Deus, e quando Davi pecou, ele vai fugir para Deus. Deus, pequei, estou todo enlameado de pecado, mas estou aqui. Adão não, quando ele se lameia de pecado, ele se esconde de Deus, como se alguém pudesse se esconder de Deus. É ou não é verdade? Elias foge. Eles caçaram literalmente Elias por mais de 3 anos e não o encontraram. Por quê? Porque o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você está debaixo da asa do Altíssimo, amado. Praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, se você estiver no centro da vontade de Deus. Faz tempo que o diabo te procura e não acha, mas agora você vai permitir que os medos, as emoções, governem tua vida. Cadê aquele homem de coragem, aquela mulher encorajadora, que tinha coragem e encorajava os outros? Mas agora o diabo bate o pé, você sai correndo. Agora você vai controlar a tua vida, agora você vai fazer do seu jeito. Amado, não permita que os medos, emoções governem tua vida. Diga comigo: eu não vou permitir que os medos e as emoções governem minha vida, meu coração, meus sentimentos. Eu tenho uma palavra. Só que é muito mais importante do que ter uma palavra e velar pela palavra que Deus disse. Todos temos uma palavra. A diferença entre alguém que tem uma palavra e alguém que vela pela palavra é que quem tem uma palavra, querido, só tem, mas quem vela vive. Eu vou ter e vou velar. Deus, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não sei quando, mas sei que vai acontecer. Quando eu estiver pronto, vai acontecer. Quando for a hora, vai acontecer. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra diz: a minha palavra não passará. Irmãos, Deus está falando assim: ainda que não exista mais céu, ainda que não exista mais terra, a minha palavra vai continuar existindo. Rapaz, não tem uma garantia maior que essa na vida. Para de fazer do teu jeito. Para de permitir que as emoções governem tua vida. Sabe qual é o problema? É que a gente está amplificando as vozes contrárias. Chega. Pare de amplificar as vozes contrárias. Por que não amplifica a voz de Deus? Porque quando você amplifica a voz de Deus, teus medos caem por terra. Mas quando você amplifica a voz do inimigo, os medos assumem o controle da tua vida, que te paralisam. Os caras caçaram Elias. Nações e reinos, exércitos inteiros caçaram, mas não encontraram. O diabo vai te caçar, mas não vai te encontrar. Por quê? Diga: eu estou escondido debaixo da sombra do Onipotente. Para de ficar com medo de Satanás, irmão. Ele já é um derrotado. Você está aqui ou não?
Não saia de debaixo das asas do Altíssimo. Não saia de debaixo da palavra. Não saia de debaixo do conselho. Aonde não há conselhos, fracassam seus projetos. Não saia de debaixo do pastoreio. Se você está debaixo de uma cobertura espiritual, se você está fundamentado em uma estrutura espiritual, não é nem cobertura, é fundamentação. Se você está fundamentado, se você tem pastoreio, querido, você está protegido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque a sua presença, se ela estiver presente, não faltará nada. Vocês estão aqui ou não? A partir daqui Elias perde a direção. Para onde ele vai? Para o deserto de Berseba. E ali ele se afasta dos relacionamentos. Sabe, Deus me falou que essa igreja precisa criar um ambiente de relacionamentos. Tem gente que dá o amém, irmão, ele sai igual um foguete, como diz o pessoal do Paraná, sai igual um foguete, não dá nem a paz do Senhor. Por quê? Porque está de olho no baguncinha. Você está aí ou não? Irmãos, em nome de Jesus, é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. Nós precisamos construir um caminho de relacionamento. Eu tenho que olhar para o Valtuir, cara, o Valtuir não está bem hoje. Eu tenho que olhar para o Eliseu e falar, Eliseu não está legal hoje. Eu tenho que olhar para a Wagner e falar, não está legal hoje, vou orar por ela. Eu tenho que olhar para a Tati e falar assim, a Tati hoje está na bênção. Você está aí ou não? Eu tenho que começar a identificar o meu irmão, para orar por ele. Amados, enquanto Jó orava pelos amigos, Deus o agregou, o abençoou e o prosperou. Jó não estava orando por ele, Jó estava orando por alguém que aparentemente estava melhor que ele, mas espiritualmente Jó estava fortalecido, a ponto de que ele estava em carne viva, coçando com caco de telha, mas ele tinha força espiritual para orar e abençoar a vida dos seus amigos. E o que aconteceu? Os amigos foram abençoados, tão prósperos, que falaram, a gente tem tanto e Jó não tem nada, vamos abençoar ele, e o estado final de Jó é melhor do que o primeiro. Se Jó era rico de um tanto, ficou 2 vezes mais. Se Jó era abençoado de um tanto, ficou 2 vezes mais. Porque ele se preocupou em orar, ele não olhou para a sua condição pessoal, ele percebeu alguém que não estava bem espiritualmente. Porque às vezes você pensa, o cara tem dinheiro, está bem, às vezes está pior que você. Prosperidade vai muito além do que dinheiro humano, são riquezas eternas. Ninguém compra paz, ninguém compra saúde, ninguém compra alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. Você consegue aonde? Orando, buscando. Elias perde a direção e vai para o deserto, porque ele teve medo, e a partir do medo ele muda o caminho. Quando você fica com medo, você muda o caminho, e aí você começa a fazer do seu jeito. Você começa a andar no teu caminho, na tua vontade, na tua porta, no teu acesso. Você começa a andar do jeito que você acha que é certo. Ei, meu amado e minha amada, este é um tempo de parar de andar no que a gente acha, para andar naquilo que Deus disse. Você está aí ou não? Escute, quando Deus quer preparar você, Ele te leva no Querite. Para Deus preparar Elias, levou ele para onde? Para o Querite. Quando Deus quer qualificar alguém, Ele leva em Berseba. Quando Deus quer edificar alguém, Ele leva para Sarepta. Mas quando Deus quer usar alguém, Ele leva para o Carmelo. Deus já tinha preparado, qualificado, edificado e usado Elias, mas ele esqueceu de tudo isso, por causa de uma ameaça. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu para onde estava indo. Ele esqueceu seu nível de relevância. Preste bem atenção.
Tem gente aqui neste lugar que esqueceu seu nível de relevância. Você foi dando ouvido a vozes que você não pode, que você não é, que você não consegue, que você começou a acreditar nisso. Preste atenção. As vozes que pararam você vão fugir por 7 caminhos hoje. E a única voz que vai ficar no teu coração é a voz do Senhor que te chama. Se você por acaso se perder da rota, Deus não manda corvo, Deus não manda viúva, Deus não terceiriza você para ninguém. Preste atenção, Deus não vai terceirizar você para ninguém, porque quem vai lá cuidar de Elias no momento que ele está mal é o próprio Deus. Deus está cuidando de gente aqui. Ah, mas o apóstolo não foi, mas Deus foi. Você está aí ou não? Ah, mas o irmão, o líder não foi, mas Deus foi. Deus não vai terceirizar alguns ambientes da tua vida, porque você é precioso e você não vai ficar perdido no deserto. Jesus disse: eu não vos deixarei sós, eu enviarei o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, Ele estará com vocês todos os dias. E melhor que isso, Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amado, que garantia linda é essa de Deus. Oh, Baramanai. Meu Deus, você está aí ou não, amado? Quando você diz que está sozinho, quando você diz que ninguém foi na tua casa, que ninguém chegou até você, você está dizendo: Deus, o Senhor também não estava. Mas essa noite, querido, você vai entender que Deus sempre esteve. E a maior promessa da Bíblia para esse tempo é que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os dias são maus, queridos. Eu olho a realidade do que está acontecendo e percebo que os dias estão cada vez piores. Mas nós vamos ficar com a voz daquele que nos dá esperança. Você vai trazer à memória o que te dá esperança. Todos podem te deixar, uma mãe pode abandonar, mas Deus, Ele está dizendo para você: eu jamais te deixarei, eu jamais te desampararei. Como eu fui com Davi, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Oh, biassuri canta lá, súbia. Ninguém foi, mas Deus foi. Elias está numa caverna, mas Deus vai lá. Deus está indo lá na tua caverna nesta noite. Deus não vai terceirizar você para ninguém. Tem coisa que Ele está dizendo: sou eu que vou fazer, eu que vou curar, eu que vou libertar, eu que vou criar um caminho no deserto, eu que vou gerar uma mesa no teu deserto. Aleluia. Deus me disse: fala para os meus filhos, eu estou criando uma mesa no deserto de alguns. Eu não vou terceirizar eles para ninguém, eu vou pessoalmente. Alamaia. Deus não vai entregar você na mão de qualquer um. Nos teus desertos Ele está lá, nas tuas cavernas, os teus medos, Ele te visita hoje. Ele conhece teus limites. Ele sabe o que paralisou você, e Ele está dizendo para a gente hoje: ei, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Como fui com Josué, serei contigo. Como fui com Samuel e Davi, serei contigo. Deus está te chamando nesta noite, te dizendo: coloque teus medos na palma da minha mão, confia em mim e eu farei o que você não pode fazer. Confia na minha palavra, eu velo pelo que eu disse ao teu coração, ao teu espírito. Ah, Deus, meu filho não está, mas ele estará. Minha esposa não está, mas ele estará. Ah, mas o meu parente, meu pai, ainda não aceitou o Senhor como Salvador, mas eu declaro: eu e minha casa te serviremos. Se Ele está aqui, há esperança.
Elias entra debaixo de uma árvore e pede para morrer. Ele se deita, ele dorme. O que aconteceu? Deus foi lá. Deus está indo lá na tua vida hoje. Deus está visitando tua realidade hoje. Deus está visitando tua mente hoje, porque nós já ouvimos, Deus já criou um caminho para a transformação da tua mente, mas há coisas que você precisa dar um passo. O que te amedronta, o que te paralisa, o que te desencoraja, este século? Acaso esse século tem uma voz mais alta, mais audível, mais nítida do que a voz do Deus que você serve, que te salvou dos delitos, dos pecados, das transgressões, das iniquidades, que te chamou pelo nome, que te selou no ventre da tua mãe? Deus foi lá, como Ele está aqui hoje. Elias deitou, dormiu, mas Deus foi lá. Deus vai tirar algumas pessoas do sono profundo hoje, o sono profundo espiritual que você estava adormecido, mas Deus está falando, a minha palavra está gerando um ambiente para despertamento na tua vida. Tem gente que nem achava que Deus pudesse usar mais, mas eu errei, mas eu pisei na bola, mas eu quebrei um voto, fiz o que era contrário do que Deus disse, mas Deus está falando, eu estou te dando um ambiente propício para uma mudança de realidade. Eu estou aqui para mudar a tua realidade. O que Deus foi fazer lá? Acaso Deus foi chamá-lo de depressivo, de fraco, de incompetente? Não. Deus vai lá para tocar nele, para dizer para ele que ele não tinha deixado ele, que ele não havia abandonado, que ele não havia se esquecido dele. Deus toca nele porque Deus está gerando inclusão. Deus o desperta. Então Deus fala, preste atenção, Deus traz a botija, Deus traz a comida, porque mesmo em meio aos piores dias, Deus tem uma mesa preparada no deserto. No seu pior dia, Deus tinha uma mesa preparada no deserto. Eu estou no deserto. Deus tem uma mesa preparada para o teu deserto, e Ele não vai te abandonar, Ele não vai te esquecer lá. Qual a orientação de Deus? Come. A palavra, ela é comida. Dorme, porque o Senhor faz aos seus e abençoa os seus enquanto eles dormem. Esse dormir é o que? É despreocupar daquilo que você não pode resolver, é descansar nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Estamos em dias de exaustão emocional, sobrecargas físicas, batalhas espirituais tremendas, mas Deus está falando com você aqui nesta noite, mas eu estou junto. Você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou junto. Deus toca nele, manda ele despertar, e agora Deus vai mexer onde Jezabel mexeu. Come dessa comida, porque a sua viagem será sobremodo longa. Que Deus está falando? O que Jezabel disse? Vai morrer. Se Deus está falando que a jornada dele é longa, Deus está dizendo o que? Não vai morrer. Deus está contrapondo a palavra que chegou aos ouvidos de Elias. Jezabel fala o que? Vai morrer. Deus está falando o que? Come desta comida, porque você tem uma longa trajetória. Para ter uma longa trajetória, tem que ter longa vida. Deus disse, você não vai morrer, porque sua viagem é longa. Deus não disse que estava frustrado com Elias. Deus só disse, eu tenho um destino para você. Ei, preste atenção, Deus tem um destino para essa igreja.
Deus tem um destino para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu ministério. Deus tem um destino. Declare comigo: Deus tem um destino para a minha vida. Agora profetiza para alguém: Deus tem um destino para a sua vida. E com a força desta palavra, você vai vencer tudo aquilo que paralisava você. Você vai vencer toda a luta, você vai vencer toda a barreira, você vai se alimentar, você está se fortalecendo, e Deus está te colocando no caminho de novo, para que você possa encontrar o teu destino, a partir desta palavra. Mas apóstolo, não tem nenhum pão aqui. Ó, a palavra é o pão que nos alimenta, que nos nutre. Você sabia que o maná que caía do céu tinha todos os nutrientes e vitaminas necessárias para que aquele povo não apenas caminhassem no deserto, mas que tivessem saúde? Por que eles tombaram? Porque eles não acreditaram que Deus estava com eles, apesar de tantos sinais, apesar de tantos milagres, apesar da água na fenda da rocha, apesar das codornizes, apesar de abrir as águas do Mar Vermelho, apesar de batizar alguns na nuvem, apesar da coluna de fogo durante a noite, apesar da nuvem de glória durante o dia, eles duvidaram. Rompa com a dúvida nesta noite, e você vai ver Deus agindo como nunca agiu, Deus se manifestando como nunca se manifestou, Deus te levando a um destino tão forte, tão poderoso, querido. E eu declaro que aquilo que paralisou você por anos e décadas, Deus está quebrando nesta noite. A Bíblia vai dizer que Elias andou 40 dias, só que ele vai entrar na caverna. Presta atenção, você não vai sair daqui com essa palavra e entrar na caverna de novo. Você está aí ou não? Aí Deus vai na caverna e chama Elias. Onde é que Elias estava? Na caverna. Só que Elias vai dizer para Deus assim: ó, só sobrou eu, Deus. Sabe de uma coisa? Sabe por que você desanima? Porque você acha que é só você. Mas ninguém ora nessa casa, só eu. Ninguém busca a Deus nessa minha família, só eu. Mas tem gente lá que Deus está levantando também, como coluna forte. Você só foi aquele para abrir o caminho, queridão. Mas Deus vai levantar mais gente, vai fortalecer o exército da tua casa, vai movimentar o coração dos seus filhos, vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ô baraiarabasobia. Elias vai dizer: só sobrou eu, Deus. E Deus vai dizer: ainda tem muitos joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000 pessoas para usar. Presta atenção, amado. Deus tinha 7.000 pessoas para usar, mas ainda estava insistindo com Elias. Deus podia usar tanta gente, mas Deus decidiu usar você. Sim ou não? Deus podia ter usado tanta gente melhor que eu, tanta gente melhor que você, mas Deus fez uma decisão: eu vou levantar o que não era, eu vou fortalecer o fraco, eu vou chamar aquele que todo mundo desprezou, como Davi no meio das malhadas, só para dizer ao fraco: eu sou forte. Olha para quem está do teu lado, para essa pessoa, e fala para ela assim: Deus tinha tanta gente para usar, mas Deus escolheu você. Fala de novo com fé: Deus tinha tanta gente para usar, mas Deus escolheu você. De novo, Deus tinha tanta gente para usar, mas olha quem Deus escolheu. Olha quem Deus escolheu: você. Pega essa palavra, pelo amor de Deus.
A primeira vez que Deus falou com a minha família, eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Nós morávamos numa casa, nós mudamos para uma casa para sair do aluguel. Então quando nós mudamos não tinha água encanada. Nós buscávamos a água lá em Minas Gerais, a gente chamava de bica. Aqui eles chamam de rego, chama de fonte. Lá a gente chamava de bica. Vamos buscar água na bica. Minava uma água limpa de dentro, a coisa mais linda. E aquilo era Deus já falando com a gente: eu sou a fonte de água viva. Mas a gente estava tão desatento que a gente não percebeu que naquela fonte Deus estava falando que Ele é a fonte de água viva, Ele é a fonte que nutre, Ele é a fonte que abastece. E a gente desapercebidamente não percebeu que aquela fonte era uma profecia. Querido, fique atento, porque às vezes Deus está falando por meio de algo simples e você não está entendendo, porque a gente está dando ouvido demais para as vozes contrárias, para aquilo que deu errado. E eu me lembro que eu tinha de 9 para 10 anos, e nós tínhamos aquela lamparina, uma lamparina a gás. Ela tem uma camisa e ela brilha. Alguém já viu? Será que eu sou o mais velho da turma, Jesus? Um lampião. E a gente usava lampião, e aquela luz brilhava, era a coisa mais linda, e todo mundo ficava em volta da mesa, que era o lugar mais claro. E veio uma presença de Deus na minha casa, e Deus tomou a vida do meu irmão, e falou coisas tão lindas, tão profundas. Irmãos, eu fui tomado pelo um temor tão grande. Eu chorei a noite inteira, eu fui dormir chorando e acordei ainda soluçando de tanto que eu chorei. Aquele dia, apesar de nós, apesar da minha família, apesar de estar andando fora da direção, apesar de estar fazendo a coisa errada, Deus foi lá, porque Deus não estava olhando a nossa realidade daquele momento. Quando Deus estava falando naquela casa com um menino de 9 anos de idade, Ele estava falando com um homem que um dia Ele ia usar no altar. Mas naquele momento era só uma profecia, naquele momento era só uma voz falando ao coração de muitos, que gerou um temor no meu coração. E eu entendi naquele dia: essa é a voz de Deus. Aquela voz nunca fugiu de mim. Aquela voz, por mais cerrado que eu andei, aquela voz sempre falava: Júnior, lembra do dia que eu visitei vocês lá na sua casa? Apesar de vocês, Júnior, lembra? Irmão, só de falar disso meu coração dispara aqui, de tanto temor. Naquele momento a gente não entendeu, aí a gente foi buscar Deus no lugar errado, e o diabo batendo palma: isso, vai para o lugar errado mesmo, erra o caminho meio de novo, quebra a cara de novo mesmo, é isso aí, vai para o espiritismo, é isso aí, vai para o caminho errado mesmo, vai para as trevas mesmo. E a gente foi, achando que era o caminho. A gente foi para a católica, a gente foi para o espiritismo de Kardec, a gente entrou nesse mundo, só que a gente, quanto mais a gente entrava, mais fundo e mais escuro a gente ficava. Quanto mais a gente buscava aquilo, mais vazio e mais triste a gente estava. E eu falava: Deus, mas a gente está buscando, a gente estava bem intencionado, mas o diabo, ele não se importa com as boas intenções, ele quer mais fazer você errar o caminho. Mas hoje Deus está falando assim: nem os loucos errarão o caminho. E eu profetizo na tua vida, que ainda que haja alguém lá na tua casa, que você olha assim e fala: não, esse não tem jeito, Deus está falando, se teve jeito para o Júnior, vai ter para você também. Amém ou não amém? Se teve jeito para mim, vai ter para você também. Olha para quem está do teu lado de novo e profetiza na vida dele: Deus tinha tanta gente para usar, mas escolheu você. A questão não é que Deus escolheu, a questão é o que você vai fazer disso. Que você já entendeu que você foi escolhido e eleito,
Sim ou não? A questão agora é o que você vai fazer disso. Porque eu posso pegar uma informação e não fazer nada com ela. Eu posso pegar uma instrução, uma palavra de Deus, e posso sair daqui e viver a mesma vida, normalmente, como eu sempre vivi. Ou eu posso entender que Deus tem um chamado, que Deus tem um propósito, que Deus me escolheu, apesar de mim. E a questão é, o que você vai fazer disso? Você pode ser vítima da sua vida, ou você pode olhar para aquilo que Deus fez e entender o que Deus tem. Aí Deus fala para ele no versículo 11: a minha presença vai passar ali, e quando a minha presença passar, aí veio o vento, e o Senhor não estava no vento. Por quê? O que o Senhor está fazendo? Deus está afinando Elias. Depois do vento vem o terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto vem o fogo, mas Deus também não estava no fogo. E aí vem uma brisa suave, e quando vem a brisa, ele ouviu a Deus. O que Deus estava fazendo com você nas suas lutas? Afinando você, afinando a mim. Deus está te afinando. Quando Elias ouviu a voz, o que Deus fala? O que fazes aqui, Elias? Aí Deus está te perguntando: o que você está fazendo da sua vida? Que eu te chamei, te instruí, te capacitei, estou te capacitando para quê? Para você ser mais um na multidão, para você ser vítima das circunstâncias da sua vida, da sua história de vida, ou para você tomar aquilo que eu falei e tornar o que eu falei uma realidade. Amado, o lugar que mais tem sonhos é no cemitério. O lugar que mais tem propósito de Deus está sepultado a 7 palmos. Sabe por quê? Porque a gente que acreditou que Deus ia fazer aquilo que ela deveria fazer. Deus está te chamando aqui hoje. Ele já te disse que já te escolheu, que já te selou, que já te marcou, que está presente na tua vida. Mas o que você e eu vamos fazer disso? Vamos ficar de braço cruzado? Vamos ficar achando que Deus tem que usar o outro? Vamos ficar observando o que precisa mudar? Querido, escute, se Deus te mostrou algo que tem que mudar, comece a fazer a partir de você. Então Deus afina Elias e depois coloca ele no caminho de novo. Ei, Deus está afinando gente aqui para colocar no caminho de novo, no propósito de novo, no projeto de novo, na missão de novo, na visão de novo. Está afinando você para alinhar o teu GPS. Diga: Deus está alinhando meu GPS. Deus está alinhando o teu GPS nessa noite. Está te colocando no caminho, está falando assim: ó, o GPS está apontando nessa direção. Deus está alinhando o seu tempo. Deus está alinhando sua geografia. Ó, Deus está alinhando o seu caminho. Deus está alinhando o seu tempo. Deus está alinhando sua mentalidade. Deus está alinhando a sua geografia. Deus está alinhando o teu futuro. A sua vida que está fora da resposta de Deus há 10 anos. Tem gente que está fora do caminho, do plano, do objetivo, da missão, da visão há mais de 10 anos. Deus está falando: eu estou pegando você e estou colocando você no caminho de novo. Agora o que você vai fazer de agora em diante é com você. Tem gente que Deus chamou e saiu de Jerusalém e está descendo em direção a Jericó, como aquele homem que apanhou dos malfeitores e ficou quase morto à beira do caminho. Deus está levantando pessoas que estavam quase mortas à beira do caminho, dizendo: eu estou te colocando no caminho de novo. Eu estou te afinando de novo, estou alinhando o teu tempo de novo, sua geografia de novo, a tua mentalidade de novo. Por quê? Porque o que eu tenho ao teu respeito, eu não desisti. Deus está remindo e ajustando o teu tempo neste lugar. E aqui Deus define algo fundamental. É importante que a igreja tenha o fogo do avivamento. É importante que uma igreja tenha chuva
para consolidar. É importante que uma igreja seja comprometida, mas para chegar onde Deus quer levar você, Ele vai te levar a Hazael. Você está aí ou não? Deus não está enviando só fogo e chuva, Deus está liberando uma unção. Deus vai dizer: Elias, você vai ungir reis e profetas. Os profetas dão continuidade à obra, e os reis vão tirar a cabeça de Jezabel. Deus está dando autoridade sobre essa igreja, contra o principado da terra, que tem lutado velozmente, ferozmente contra nós. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês são pequenos, mas vocês fazem barulho demais, vocês agitam o mundo espiritual demais, e o mundo espiritual está incomodado com vocês. Sabem que o dia que vocês entenderem quem vocês são, irmãos, o inferno está enrolado. O dia que você entender quem você é, para que você veio, qual o nível do teu chamado, qual o nível da tua responsabilidade, você vai parar de ficar em casa parado, paralisado, estagnado, e vai tomar uma posição. Eu vi o irmão Nilson chegando ontem, eu vi a irmã Nazaré e irmão Luiz Carlos chegando ontem, mas eles já estão se posicionando. Cheguei ontem, mas já estou fazendo alguma coisa. Ei, preste atenção, não existe ministério do banco nessa igreja. Ah, mas é que o banco é bom, o banco é almofadado, então vamos colocar uns duros então, para você levantar daí. Você está aí ou não? Deus está alinhando o tempo profético desta igreja, desta nação e desta cidade. Essa igreja não nasceu apenas para gerar um avivamento, não nasceu para trazer chuva somente, consolidação. Essa igreja, ela foi chamada para unir ministérios, para levantar homens com chamadas, para enviar homens de forma poderosa. Não obstante, essa igreja é uma igreja apostólica, se é que você não sabe, uma igreja que envia homens e mulheres às nações, uma igreja que incomoda Satanás, uma igreja que não vai na vibe de todo mundo, uma igreja que anda no inconformismo, uma igreja que tem uma chamada, uma igreja que tem poder e manifestações de poder, uma igreja que tem uma palavra que alinha destinos. Levante a mão e diga: eu sou essa igreja. Que aí, enquanto você fica olhando contemplativo para a placa, você esquece que não é sobre a placa, é sobre o que Deus colocou dentro. É por isso que você é aqui a igreja. Estou terminando. Jezabel perdeu a cabeça pela mão dos reis. Satanás vai perder a autoridade que comandava sobre a tua mente com vozes contrárias. O medo não vai nortear mais o teu destino. Sabe por quê? Porque o Senhor está te levantando, porque o Senhor está te erguendo com mão forte e te dizendo: eu confiei em você. Eu poderia levantar qualquer um da tua casa, eu poderia levantar um de qualquer lugar, mas eu levantei você, eu ungi você, eu posicionei você, eu coloquei uma espada na tua mão, eu coloquei um escudo da fé no outro braço, eu coloquei um capacete de salvação na tua cabeça, eu coloquei a preparação do evangelho nos teus pés, eu coloquei uma couraça de justiça no teu peito, eu coloquei a verdade na tua cintura. Eu te levanto nesta noite. Oh, Rabaraia. Deus está liberando tua casa, teu destino para um novo tempo. E com essa palavra eu encerro. Deus está liberando o teu ministério nesta noite. Mas você vai parar de fazer o que você quer, você vai parar de andar debaixo da direção sua. Nós estamos num tempo muito perigoso. Você recebe uma direção de Deus, ao invés de ver lá pela palavra, você faz do seu jeito. Ah não, mas eu vou fazer do meu jeito, que é mais fácil, que é melhor. O jeito melhor é o jeito de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Você vai parar de andar no teu caminho, vai andar no caminho do Senhor. Você vai parar de fazer do seu jeito e vai fazer do jeito que Deus mandou. Ah, mas eu não estou vendo uma saída aqui. Querido, se Deus mandar você para um lugar que não tem saída, Ele cria uma saída onde não tem saída. Se Deus está te mandando para um lugar que não tem nada, Ele vai chamar a existência o que não existe. Do nada Ele faz tudo. A gente não era nada. De repente, uma sementezinha, um espermatozoide, unde no óvulo, e puf, gera luz, gera você, e você daí já é um vencedor. Só que a gente começa a ouvir vozes contrárias. Ah, mas esse menino não vai dar nada, essa menina não vai dar nada. Ah, mas olha isso, olha aquilo outro, olha a dificuldade desse, olha a dificuldade daquele. Esse é bom, mas o outro é ruim. Não tem ninguém ruim para Deus, porque aquele que não é nada, Ele faz tudo. Você está aí ou não? Eu encerro dizendo para você, que quando Samuel chegou até a casa de Jessé, Jessé coloca todos os filhos que eram altos, que eram afeiçoados, que eram fortes, musculosos, que eram homens de guerra, de batalha. Mas Deus disse: não é esse, não é aquele, não é aquele outro, não é aquele outro. Oh, mas acabaram todos os teus filhos, ô Jessé? Sabe, acabou, mas não acabou. Tem um lá onde? Ele está lá onde? Ele está cuidando das ovelhas lá no pasto. Não, mas... E aí Deus vai falar o que? Assim, não atenta para a aparência dele. E aí Samuel vai dizer assim: manda chamar o menino. Na mente dos irmãos de Davi, na mente do próprio pai, pensava assim: cara, não pode ser ele. Não pode ser. Ele é baixinho, ele é ruivo, ele não tem o padrão de um rei. Não tem padrão, mas tem coração de rei. Deus não está olhando padrões externos, Deus está olhando corações. Se coloque de pé, por favor.